Fala rapaziada, professor Rafael Marques mais uma vez na área, dessa vez para a gente conversar um pouco sobre um tema que a galera chora, um tema que a galera se desespera, um tema que a galera se desiste, que é a tal da replicação do DNA. Massa, moçada, vamos embora para a gente conversar um pouco mais sobre isso. Bom, sobre a nossa replicação do DNA, a primeira coisa que a gente precisa de saber é que ela caracteriza, portanto, um fenômeno onde você vai fazer cópias de uma molécula de DNA pré-existente, né? Existem algumas propriedades importantes, a gente precisa conhecê-las. A primeira propriedade é que existem múltiplas origens de replicação, né? Olha só, moçada, o que isso significa dizer? Significa dizer que existem várias enzimas que iniciam um processo replicativo simultaneamente em vários pontos. E isso, moçada, no final das contas, aumenta muito a velocidade de replicação. Só para a gente conseguir entender melhor o que a gente está comentando, é que você tem o DNA, várias origens de replicação. Perceba que no final das contas, moçada, essas várias origens estão sofrendo o processo replicativo simultaneamente. Perceba que elas estão sofrendo a separação das duas fitas e a construção de uma fita nova, que seria já um processo duplicativo, né? Então você já tem esse processo acontecendo nesse trecho aqui, ó, já está rolando duplicação. Esses dois textos aqui também já estão sofrendo duplicação. Então essa simultaneidade acaba aumentando muito a velocidade do processo, tá? Uma outra coisa muito legal para a gente comentar é que ela é bidirecional, então ela vai ocorrer nos dois sentidos simultaneamente. Então, a partir de cada origem, você vai ter que elas agem, né? As enzimas agem nos dois sentidos, né? Só para você ter ideia, pelo fato de ter múltiplas origens e pelo fato de ser bidirecional, o tempo necessário para a replicação do DNA, que seria de 2 meses, caiu para 12 horas, né? E aí, só para a gente entender melhor esse lance de ser bidirecional, você tem aqui uma bolha, como essa aqui, pichototinha, mas aqui ela é mais bonitinha, mais sexy, né? Então aqui ela está seguindo, ó, a replicação está seguindo para a direita e para a esquerda simultaneamente, tá? Uma outra coisa que a gente vai comentar é a terceira propriedade da replicação, é o fato de ela ser semiconservativa. Na replicação semiconservativa, né? A gente vai ter nas duas novas moléculas uma fita, certamente é a parental, e a outra é considerada recém-sintetizada, né? Só para a gente entender melhor, olha só que legal aqui, ó, moçada, molécula de DNA, bem tranquilinha, molécula original, e aí quando rola a duplicação, você tem duas moléculas, tendo, portanto, uma molécula preta que já existia e uma molécula amarela que foi recém-sintetizada. Aqui também, ó, molécula preta já existia, molécula amarela foi recém-sintetizada. E quando a gente diz, portanto, que a replicação é semi-conservativa, a gente está se referindo a isso. Se conserva nas duas moléculas novas, se conserva uma fita que já existia, que é a fita parental. Maravilha! Bom, moçada, a quarta propriedade é a propriedade mais complicadinha, é dizer que ela é descontínua em cadeia. Para a gente conseguir entender essa parada, a gente vai precisar dessa imagem aqui, porque a gente vai fazer uma visão geral da replicação semiconservativa. Fofinhos e fofinhas, inicialmente vamos se concentrar nessa região aqui da bolha de replicação. Aqui o que a gente está vendo? Ó, uma enzima chamada de helicase. Essa helicase ela desenrola a dupla hélice. Aqui em cima tem proteínas chamadas de proteínas ligadoras de DNA lá de fita simples. Elas impedem que essas fitas voltem a se unir por complementaridade de bases. E aqui, ó, bem no cantinho, existe uma enzima representada por essa seta chamada de topoisomerase, também conhecida como DNA girase, onde ela dá pequenos giros, pequenas torções nessa porção do DNA, que reduz, moçada, ó, a força de tensão que é causada na hora da separação das duas fitas. Então ela serve para reduzir a tensão nas periferias e evitar o colapso da molécula. Bom, esse trecho é importante para nós, mas com certeza o trecho mais importante para nossa brincadeira vai ser essa aqui, ó. Bom, uma das enzimas importantes aqui para a gente é essa doidinha aqui, ó. Ela é conhecida como DNA polimerase. A DNA polimerase 3, inclusive, né? É ela responsável por construir uma fita de DNA
utilizando como base os nucleotídeos que já existem em uma determinada fita molde. Então, o azul é a fita molde, vermelho é a fita que está sendo construída. Agora, essa enzima, como sempre, né? As enzimas cheias de frescura, só trabalho se for assim, só trabalho se for assado. Então, essa enzima ela tem umas frescuras, moçada. E a principal frescura dela é que para ela começar a construir uma fita nova, ela precisa já de um pequeno trecho pré-existente. Aí você pensa, nossa, Rafa, como é para surgir uma nova fita? É necessário que já exista um pequeno trecho da nova fita? É sim, moçada, basicamente isso. E quem vai adicionar esse pequeno trecho para que essa enzima possa iniciar a síntese é uma enzima conhecida como DNA primase. Está representada aqui por essa imagem. Ela vai, ó, moçada, adicionar um pequeno trecho de nucleotídeos bem aqui. E isso por quê, gente? Isso porque eu preciso disponibilizar aquela famosa extremidade 3' OH. Perceba você que nessa fita a extremidade 5 está para esse lado, do outro lado a extremidade 3. Então, finalmente, quando você conseguiu fornecer a extremidade 3' OH, você tem a DNA polimerase conseguindo lá construir uma nova fita a partir daquela extremidade 3' que foi oferecida. Então veja você que eu estou construindo a fita, inclusive no mesmo sentido de abertura da forquilha. Se a gente reparar que a forquilha está abrindo assim, ó, para a direita, se a gente reparar que a forquilha está abrindo assim para a direita, a gente observa lá, moçada, o sentido de abertura, o sentido de construção da nova fita está acontecendo para o mesmo lado, né? Então eu estou abrindo para a direita e estou fazendo a construção da nova fita também para a direita, né? Então essa fita aqui, ó, ela vai ser chamada de fita contínua, né? A fita líder ou fita contínua é aquela, guarda aí, ó, é aquela que é construída no mesmo sentido de abertura da forquilha, tá? Lembre-se que o que vai determinar o sentido da construção da fita é a disponibilidade do 3' OH. Se o 3' OH estiver virado para a direita, a construção é para a direita. Se o 3' OH estiver virado para a esquerda, a construção é para a esquerda. Que vai acontecer, por exemplo, nessa outra fita aqui, ó. Olha só que interessante, moçada. Deixa eu dar um zoom aqui para nós. Veja, a fita molde, que é 5 linhas, vai ter o 3' OH virado lá para o outro lado. Só que a fita que eu vou construir, 3' OH é virado no sentido oposto. Lembre-se que elas são antiparalelas. Então, quando eu adicionar um primer aqui, ó, quando eu adicionar um primer bem aqui, o que vai acontecer? Olha onde é que vai estar o 3' OH. Ih, Rafa, 3' OH está virado para a esquerda. Então, eu só vou conseguir construir a fita nova se eu pegar aqui, ó, moçada, a partir do 3' OH e construir para cá. Então veja você que essa fita também é esquisita, porque ela está sendo construída no sentido oposto da abertura, que é para a direita, ela está sendo construída para a esquerda. Ih, Rafa, e agora? E agora, brother? Que eu vou precisar de vários primers. À medida que eu for abrindo a fita, eu vou precisando de vários primers, porque aqui, ó, você vai ter mais uma hidroxila disponível. E a partir dela tu vai ter, fofinhos, ó, a possibilidade de construir mais um fragmento de DNA. Então eu queria que você reparasse numa coisa. Nessa fita aqui de baixo, o sentido de construção da fita está indo para lá. Enquanto que a abertura da forquilha está indo para o lado oposto. Então é por isso que eu vou precisar de vários primers. Primer, construi um pouquinho. Mais um primer, constrói um pouquinho. Mais um primer, constrói mais um pouquinho. Então é por isso que a gente sempre tem, ó, uma fita que a gente vai chamar de fita líder, que é aquela construída continuamente, e existe a fita retardada, que é a fita que é construída de forma descontínua, constrói um pouquinho para, um pouquinho para, um pouquinho para, um pouquinho para, e é por isso que a gente diz que ela é descontínua em cadeia. Bom, como eu sou um cara muito legal, eu fiz aqui um resumo dessas principais enzimas que vão participar desse processo. Então você tem a helicase, que rompe as pontes de hidrogênio. Depois você tem a formação da forquilha, lá de replicação, forquilha em formato de Y, que é o que a gente estava vendo aqui na imagem.
Depois você tem a síntese do primer, dos primers, né? Pela primase, lembrando que os primers são essas sequências curtas, ó, de RNA, bem aqui, ó. Então, o que a gente vai ter? Um primer no molde da fita líder, que é esse aqui, ó, molde da fita líder. Um primer apenas, porque a fita é contínua. E vai ter vários primers no molde da fita retardada. Fita retardada é essa aqui de baixo, ó. Fita retardada, então você vai ter primer, 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 né? Bom, DNA polimerase, que no caso é a DNA polimerase 3 especificamente, é bom lembrar, principalmente se você está lá fazendo algum curso de graduação. Então, a DNA polimerase 3 sintetiza a nova fita de DNA complementar em cada fita original, né? Então, eu vou pegar essa fita original aqui, ó, e vou sintetizar um complementar desse jeito. Vou pegar o original que é azul, sintetizo o complementar. Lembrando que o sentido da construção da fita é sempre 5 linhas, 3 linhas, né? Sempre 5 linhas, 3 linhas. 5 linhas, 3 linhas na brincadeira. 5 linhas, 3 linhas na parada. O sentido de construção é sempre 5 linhas, 3 linhas. Inclusive, a gente diz que o sentido da vida é 5 linhas, 3 linhas. Que emocionante, hein, Rafa? Levei anos para descobrir o sentido da vida. Agora, finalmente, eu sei. Maravilhoso. Olha só como a biologia ajuda na sua autoexistência. Valeu? Maravilha. Vamos seguir aqui, ó. Você vai ter, portanto, moçada, a fita retardada, que vai ser sintetizada de forma descontínua. Retardada, e esses fragmentos são chamados de fragmentos de Okazaki, ó, fragmento de Okazaki, fragmento de Okazaki, fragmento de Okazaki. O que vai acontecer? Eu preciso ligar esses fragmentos, então vai ter uma DNA ligase que vai ligar esses fragmentos, e no final de tudo, eu vou ter que remover esses fragmentos aqui, ó, eu vou ter que remover esses primers, porque isso aqui é RNA, então eu vou ter que substituir por DNA. Quem vai fazer isso é uma enzima chamada DNA polimerase 1. Ela vai substituir primer por nucleotídeos de DNA, tá? Eu sei, não é um assunto mais fácil do mundo, mas eu tenho aqui uma animação linda, maravilhosa, para a gente conseguir entender melhor, tá? Olha o que eu vou ter aqui, ó. Aqui eu tenho a enzima DNA polimerase, aqui eu tenho a enzima helicase, aqui eu tenho a topoisomerase, a girase, aqui embaixo eu tenho a DNA primase, né? Perceba que a primase, ó, tá introduzindo um primer aqui, ó. Introduzir o primer. Aqui em cima eu só preciso de um primer, então o sentido de replicação, ó, tá acompanhando o mesmo sentido de abertura, mas perceba que aqui embaixo o sentido de replicação é no sentido oposto. Então eu precisei de um primer aqui, mas já estou colocando outro primer aqui, ó, porque aí lá vai eu sintetizar mais um pouquinho, mais um fragmentinho, já que ela é sintetizada no sentido oposto da abertura da forquilha, tá? Fita contínua, fita descontínua, tá? Quem está chegando aqui na parada é uma enzima chamada DNA polimerase 1, que vai substituir o primer por nucleotídeos de DNA. E agora quem vai chegar na brincadeira é uma DNA ligase, que vai ligar esses dois fragmentos. Aê, moleque! Agora eu tenho duas fitas praticamente lá duplicadas. E essa, gente, é a nossa replicação do DNA. Espero que você tenha conseguido entender um pouco melhor sobre esse assunto. Não é o assunto mais fácil do mundo, mas sempre conte com a gente para tirar as suas dúvidas. Valeu, moçada? Foi um prazer enorme, um grande abraço e até a próxima. Falou!